Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre as citocinas. Como será que os diferentes tipos de citocinas atuam junto ao sistema imune? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? As citocinas podem ser definidas como um grupo de proteínas que estão envolvidas tanto na resposta imune inata como também na resposta imune adaptativa. As citocinas são responsáveis por transmitir sinais de uma célula para outra, alterando o comportamento celular e regulando a resposta imune do corpo frente a uma ameaça em potencial, que pode ser um vírus, uma bactéria, um parasita ou mesmo uma toxina. Interessante notar que muitos tipos de células no corpo, e não apenas as células do sistema imune, podem produzir citocinas, sendo esta produção, atenção, geralmente estimulada pela presença de um antígeno. Eu disse geralmente porque, em certos casos, a produção inadequada de citocinas ocorre em resposta a algo inofensivo, resultando em uma reação alérgica. Via de regra, as proteínas das citocinas não são armazenadas prontas, mas são sintetizadas, atenção, apenas quando necessário, sendo o papel dessas proteínas na resposta imune bastante complexo. Vamos iniciar falando um pouquinho da classificação das citocinas. Na verdade, as citocinas podem ser classificadas de diversas maneiras, de acordo com a sua atividade, de acordo com a sua capacidade de provocar ou não inflamação e de acordo com os tipos de comunicação celular nos quais as citocinas estão envolvidas. Começaremos pela classificação das citocinas de acordo com a sua atividade. Segundo a forma com que as citocinas atuam, estas podem ser classificadas como pleitrópicas, redundantes, sinérgicas e antagônicas. São classificadas pleitrópicas quando uma citocina atua em diferentes tipos celulares. São consideradas redundantes quando citocinas diferentes têm o mesmo efeito. São consideradas sinérgicas quando duas ou mais citocinas produzem juntas um efeito maior do que seria produzido se atuassem separadamente. E são consideradas antagônicas quando duas ou mais citocinas atuam de maneira contrária, uma inibindo e a outra ativando determinados processos. Bem, a próxima classificação que veremos refere-se à capacidade das citocinas em provocarem ou não um processo inflamatório. E nesse caso, elas se distinguem em pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. As citocinas pró-inflamatórias atuam promovendo o processo inflamatório, garantindo assim que as reações ocorram e o insulto inicial seja eliminado. Já as citocinas anti-inflamatórias atuam como um freio nesse processo, impedindo uma resposta exacerbada e que possivelmente produziria efeitos indesejáveis da própria inflamação e do processo de cicatrização. A terceira e última classificação que abordaremos refere-se aos tipos de comunicação celular nos quais as citocinas estão envolvidas. Neste caso, as citocinas podem ser classificadas como autócrinas, parácrinas e endócrinas. Veja, as citocinas são autócrinas quando podem influenciar as células que as produziu. São consideradas parácrinas quando podem influenciar células próximas e são consideradas endócrinas quando podem influenciar células que estão distantes. Bem, agora que falamos sobre a classificação,
passaremos a discutir sobre os tipos de citocinas. Vamos falar inicialmente sobre as citocinas que têm papel importante na resposta imune inata. Estas incluem o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 10, interleucina 12, interferons tipo 1, que são interferon alfa e interferon beta, o interferon gama e as quimiocinas. Em relação ao fator de necrose tumoral alfa ou TNF-alfa, este é produzido por macrófagos ativados, sendo um importante mediador da inflamação aguda, já que intermedia o recrutamento de neutrófilos e macrófagos para os locais da infecção através da estimulação das células endoteliais e pela produção de quimiocinas. Já a interleucina 1, ou IL-1, é uma citocina inflamatória produzida pelos macrófagos ativados, que atua como agente mediador na resposta imune contra a invasão bacteriana, inflamação, infecções e lesões teciduais. A interleucina 10, ou IL-10, é produzida pelos macrófagos, que atua produzindo efeitos inibidores nas células T e natural killer. Age também regulando o crescimento, a diferenciação das células B, dos neutrófilos, das células dendríticas e das células endoteliais. A interleucina 12, ou IL-12, é uma citocina secretada pelos linfócitos B, neutrófilos, células dendríticas e macrófagos após ativação por células apresentadoras de antígenos ou APCs. Sua principal função é aumentar a secreção e a atividade do interferon gama pelas células natural killer e pelos linfócitos T helper do tipo 1, estimulando as respostas citotóxicas importantes na defesa contra vírus e neoplasias. Os interferons tipo 1, ou seja, interferon alfa e o interferon beta, são produzidos por muitos tipos de células que agem induzindo a própria célula infectada e células próximas a produzirem proteínas que impedem a replicação viral. Atuam também ativando as células natural killer, ou NK. Já o interferon gama, ou IFN gama, produzido a partir das células T helper do tipo 1, tem como função estimular os macrófagos e as células dendríticas a regular as moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, ou MHC, melhorando a apresentação dos antígenos. Por último, falaremos das quimiocinas. Essas são citocinas quimiotáticas, produzidas por muitos tipos celulares. Elas representam uma grande família de moléculas que funcionam no recrutamento de leucócitos para os locais da infecção, participando ativamente no tráfego de linfócitos. Bem, agora falaremos sobre as citocinas presentes na resposta imune adaptativa. Estas incluem a interleucina 2, interleucina 4, interleucina 5 e o fator de transformação do crescimento beta. A interleucina 2, ou IL-2, induz a maturação de linfócitos B e de células T. É uma proteína que regula as atividades dos leucócitos sanguíneos, especialmente os linfócitos, que são os responsáveis pela resposta imune. A interleucina 4, ou IL-4, é uma interleucina produzida por linfócitos T helper do tipo 2 e por mastócitos. Suas principais funções são estimulação da mudança de classe de imunoglobulina para o isótipo IgE, estimulação da diferenciação dos linfócitos T helper do tipo 2, ativação da via alternativa dos macrófagos e, por fim, estimulação da proliferação dos mastócitos. Já a interleucina 5,
ou IL-5, é produzida por células T helper do tipo 2 e mastócitos. Suas principais funções são estimular a produção de células B e aumentar a secreção de imunoglobulinas, fazer a ativação de eosinófilos e infecção por eumintos e, por fim, juntamente com a interleucina 4, fazer a defesa contra os vírus, destruindo as células por eles infectadas. Por último, falaremos sobre o fator de transformação do crescimento beta, ou TGF-beta. Este é produzido pelas células T e por outros tipos celulares, atuando inibindo a proliferação das células T e a ativação de macrófagos. Também age nos leucócitos polimorfonucleares e nas células endoteliais, bloqueando os efeitos de citocinas pró-inflamatórias. Bem, um outro aspecto das citocinas refere-se às maneiras que essas são utilizadas na clínica médica. Devido ao fato das citocinas desempenharem um papel relevante em muitos processos patológicos, elas também apresentam um potencial importante no tratamento de uma variedade de distúrbios. Por exemplo, os médicos monitoram os níveis de citocinas no sangue para avaliar a progressão e a atividade de certos estados inflamatórios. As citocinas são também usadas como agentes terapêuticos no tratamento de pessoas com câncer e distúrbios de imunodeficiência, bem como aquelas submetidas a transplante de órgãos. E para terminar, gostaria de falar um pouquinho sobre as chamadas tempestades de citocinas, tão em voga em tempos de Covid-19. É muito importante que saibamos que as tempestades de citocinas são uma complicação comum, não apenas da Covid-19, mas também de outras doenças respiratórias causadas por outros coronavírus, como o SARS e o MERS. O SARS-CoV-2, o vírus por trás da pandemia de Covid-19, entra em nossos pulmões, desencadeando uma resposta imune que atrairá células do sistema imunológico no intuito de promover uma resposta imunológica adequada na forma de um processo inflamatório estritamente localizado. Porém, e esse é um dos grandes problemas, em alguns pacientes, atenção, liberam-se níveis excessivos e descontrolados de citocinas, como a interleucina 2 e a interleucina 6, que irão ativar mais células imunes, resultando em uma hiperinflamação, que por sua vez poderá prejudicar seriamente ou até mesmo matar o paciente. As tempestades de citocinas podem explicar por que algumas pessoas têm sintomas graves de Covid-19, enquanto outras experimentam apenas sintomas leves. Uma das condições clínicas mais notáveis associadas às tempestades de citocinas inclui a síndrome do desconforto respiratório agudo, cuja sigla é SDRA, responsável por um número significativo de mortes por SARS-CoV-2. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.